Boa noite, irmãos. Graças a Deus por mais uma semana que Ele nos dá. Mais esta quarta-feira, na qual nós podemos louvar o nosso Deus, nós aqui, e vocês aí em casa. Isto é muito maravilhoso. Possamos usar esse tempo para louvar nosso Deus, colocar nas suas mãos as nossas ansiedades, nossos agradecimentos, enfim, aquilo que está ao nosso critério, deixar que Deus possa fazer o melhor, pois Ele sabe qual é o melhor para as nossas vidas. Vamos começar orando ao nosso Deus. Senhor Deus, graças damos ao Pai por mais esse momento que temos de estarmos juntos e podermos te louvar, podemos exaltar o teu santo nome, que é digno, nome santo e venerável, nome que resgata, liberta e salva. Agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade e nos abençoe enquanto vamos te servir, vamos louvar a Ti e também vamos meditar na Tua palavra trazida pelo Teu servo. Possamos usar esse tempo unicamente com esse fim, com esta finalidade de te servir, colocar nossas petições nas Tuas mãos e também te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas durante todo esse tempo. Que o Senhor venha nos abençoar enquanto estamos fazendo isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar louvando com o coro Tudo Ele é para mim. As estrelas vejo na sua mão. É algo tão grandioso, né? Tudo que
64. Então subirá nosso Deus nas nuvens, com todo poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vamos cantar mais um louvor, então depois a leitura da palavra de Deus. 42, agradeço ao meu Salvador. Agradeço ao meu Salvador de todo o meu coração por ter me tirado do mundo das trevas e da perdição. Antes eu era perdido, vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação em Jesus. Leitura da palavra de Deus com a irmã Ana Maria. Boa noite, irmãos. A leitura é no livro de Ageu, capítulo 1, versículos do 1 a 11. Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo na sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo.
Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como sopro. E por quê? Perguntou o Senhor dos Exércitos. Porque o meu tempo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Muito obrigado, irmã, pela leitura da palavra de Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Agora vamos passar para os nossos hinários e cantar o hino 357, Guia-me. Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor, certo, firme e forte estou, pois contigo andando vou. Confiado sempre em ti, bom auxílio consegui. Ó, dirige-me, Senhor, neste mundo enganador. Guia, sempre guia, Salvador, com ternura e com amor, guia-me, meu Redentor. Tu me guiarás a mim, chegada a vida ao fim, para a terra do fulgor, na presença do Senhor. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura e com amor, guia-me, meu Redentor. Temos que ter o cuidado nesta letra quando a gente canta, né? Guia-me, meu Salvador. A gente está pedindo que Ele nos guie, né? Então temos que deixar que a vontade do Senhor seja feita, para que a gente não venha a tropeçar, né? Queremos guiar pela nossa própria vontade, o que dá é isso, viver tropeçando. Vamos cantar mais um louvor, mais um hino, 196, conta a história, conta a minha história de Cristo. Conta a minha história
cruz Ele dá salvação. Conta que os anjos em coro deram louvor a Jeová. Ó, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. Ó, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. Cristo sofreu no deserto, dias amargos passou, pelo maligno tentado, mas em poder triunfou. Conta dos seus sofrimentos, Ele por nós padeceu. Quando em terrível angústia, lá no Calvário morreu. Quando em terrível angústia, lá no Calvário morreu. Conta do cálice amargo, Ele sofreu maldição. Conta do triste sepulcro, conta da ressurreição. Ó grande amor indizível, graça e favor divina, santos louvores cantemos ao Salvador eterno. Santos louvores cantemos ao Salvador eterno. Bem, vamos concluir nosso momento de louvor ao nosso Deus, cantando mais um hino. Esse hino é o 111, não dará, Cristo do céu, em breve virá. As promessas estão se cumprindo, né? Cristo do céu em breve virá, Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria,
será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir, quando será no glorioso porvir. Oh, que alegria teremos em ir, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Que alegria, né? Esse dia, quando Jesus regressar. Mas enquanto ele não vem, enquanto ele não cumpre esta palavra, nós também temos que estar felizes, alegres, porque a palavra dele é verdadeira, firme, e ela vai acontecer. Muito obrigado a todos os irmãos que nas suas casas e aqui também louvaram junto comigo ao nosso Deus. Vamos agora ao estudo da palavra de Deus com o pastor. Tudo bem, boa noite, irmãos. Pela graça de Deus, temos o privilégio de cultuá-lo mais uma vez e Deus nos permitiu estar aqui e mais uma vez louvar o nome dele e aprender mais sobre a sua palavra. Nós continuaremos a tratar sobre a igreja, os aspectos aí da igreja, que corresponde à igreja e que implicação tem isso para a nossa vida, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós trataremos de um aspecto da igreja que deve gerar em nós, uma vez entendido esse aspecto, dentro de muitos aspectos, mas eu quero tratar somente um para o tempo ficar mais reduzido, que deve gerar entusiasmo, alegria e um amor intenso pela igreja de Cristo em cada um de nós. Muitas vezes os evangélicos, os protestantes evangélicos, são tidos como alguém frio que não ama a igreja, e muitos de nós, muitas vezes, estamos como se fosse ao redor, na periferia. Nós assistimos aos cultos, temos uma frequência nas programações, mas muitos não se engajam, muitos não se envolvem no trabalho da igreja, muitos não se identificam mesmo e entram propriamente de corpo e alma na igreja e para servir e sentindo esse privilégio de pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo, amar a igreja ao ponto de se entregar sua vida para a obra mesmo do Senhor, para viver como igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso demonstra muitas vezes uma falta de entusiasmo da nossa parte, como crentes, como servos do Senhor, e isso possivelmente é gerado por um mau entendimento, por um entendimento deficiente do que é a igreja. Quero tratar hoje aqui um aspecto interessante para nós, como servos de Deus. Claro que há muitos outros aspectos, inclusive, que já tratamos aqui nesse estudo, mas esse que eu quero tratar hoje com os irmãos é que a igreja é uma expressão terrena dos céus. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra é uma expressão do que há lá em cima no céu. Em certa parcela, em certa medida, uma representação celeste aqui na terra. Representação do que se reproduz lá no céu, aqui na terra. Eu não estou dizendo com isso que a igreja é perfeita e que ela não vai ter alguma dificuldade enquanto existir nesse mundo pecaminoso. Não estou dizendo que nós alcançaremos a perfeição aqui. Essa relação que há entre igreja aqui na terra e o céu não é uma relação total e plena, mas em alguns aspectos nós podemos ver a expressão celeste aqui na igreja terrena. E o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 6 e 10, ele nos instruiu a orar da seguinte forma: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Em que esfera isto é mais provável de acontecer? Em que lugar ou em que ambiente, em que instituição isso é mais provável de acontecer? De que o reino de Deus e a vontade de Deus seja feito
tanto na terra como no céu, essa relação? Em qual instituição humana aqui, qual instituição, qual organização, qual esfera, em qual esfera é mais provável disso acontecer? Será que é no Congresso Nacional, que há uma representação do céu? Será que é lá no STF, Supremo Tribunal Federal? Será que é na Prefeitura? Será que é nas universidades? Será que é nas escolas? Não. Em nenhum desses lugares há uma representação, há uma expressão do céu. Nenhum desses lugares corresponde nas suas práticas, nas suas atividades, ao que é feito e visto lá no céu. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, sim, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, essa é a representação, é a instituição que representa, em certa medida, o que acontece no céu, as atividades no céu. Nós veremos aqui algumas para destacarmos aqui. O que se passa no céu? Para que possamos fazer essa relação entre a igreja aqui e o céu, nós temos que ver primeiro quais são as atividades que constantemente são realizadas no céu. O que se passa no céu? O que nós podemos observar pelo relato bíblico de algumas ocorrências ou atividades que acontecem no céu. Se nós fôssemos trazer à Terra algumas atividades que são feitas ou realizadas no céu, nós podemos organizar da seguinte forma, e eu vou listar aqui 4 formas, 4 maneiras, 4 atividades que são realizadas, desenvolvidas no céu e que a Igreja do Senhor Jesus Cristo também desenvolve. A primeira delas é a adoração. Em toda a descrição bíblica em que os homens de Deus tiveram uma visão dos céus, que os servos de Deus puderam ter um vislumbre do que acontece lá no céu, o que sobressai é a adoração. A adoração ao nosso Deus é algo que está bem destacado ali. É o louvor, a devoção, a adoração constantemente são oferecidos a Deus no contexto do céu. Vamos lá em Isaías 6, de 1 a 3. Isaías 6, de 1 a 3. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Perceba aqui um louvor, uma adoração à santidade de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos lá em Apocalipse 4, versículos 8 a 11. Apocalipse 4, 8 a 11. Diz... Apocalipse 4, 8 a 11. Diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quanto a esses seres viventes, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças aos que se encontram sentados no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono e proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esses 2 servos de Deus aqui, tanto Isaías como João, tiveram esse vislumbre, essa visão do céu. Algo que destacou, que saltou aí a visão deles, que se destacou foi a adoração ao nosso Deus. Então, no céu, podemos garantir que uma das atividades que marcam ali, que caracterizam o céu, a realidade celeste, é a adoração ao nosso Deus, a louvor, a devoção ao nosso Deus. Porque Ele é digno, somente Ele é digno. Toda a criatura lá no céu encontra-se perpetuamente ocupada na adoração ao nosso Deus. A adoração também é uma das principais características da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
A igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne para adorar ao Senhor Deus. Nós nos reunimos com o intuito também de honrar, glorificar, adorar o Senhor nosso Deus. Dessa forma, a igreja se assemelha ao céu, à atividade celeste. A igreja representa o céu, a expressão celeste na atividade comum da igreja. Então, irmãos, a primeira marca, a primeira atividade aí, que pode ser identificada como algo que pode ser relacionado ao céu, na prática da igreja, é a adoração. A adoração ao nosso Deus é algo que a igreja do Senhor Jesus Cristo desenvolve e é algo que é desenvolvido no céu também. Então, o primeiro ponto aí que relaciona a igreja e o céu é a adoração ao nosso Deus. Uma segunda atividade no céu é a exaltação a Cristo, o Cordeiro, a Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Cristo está agora sentado à direita de Deus, à destra do Pai, né? Ele veio a esse mundo, desceu da sua glória, cumpriu os propósitos eternos para a redenção da humanidade, foi elevado às alturas, está agora à destra da glória de Deus, desfrutando ali da sua glória. Filipenses 2:9 diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Por toda a eternidade, nós devemos nos ocupar em exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 5:11-14 vai falar sobre isso. 5:11-14, Apocalipse diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, e ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então há uma marca, uma atividade ali no céu que podemos identificar também por meio desse texto, de relato bíblico, que é a adoração ao Cordeiro, ao Senhor Jesus Cristo, a exaltação a Cristo. A exaltação a Cristo é uma atividade que é desenvolvida no céu. No céu há esse louvor, essa exaltação ao Senhor Jesus Cristo. Ele merece. Da mesma forma como a igreja adora a Deus, louva, honra, se devota ao Senhor Deus, também a igreja se rende a Cristo como seu Senhor, como Deus, e o exalta na sua prática constante. A igreja do Senhor Jesus Cristo, na sua esfera terrena, também exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, é Deus soberano. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja aqui na terra, é a única instituição que adora verdadeira e genuinamente tanto a Deus, também como exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a segunda atividade aqui que expressa claramente essa relação que há entre a igreja e os céus, a igreja como uma representação dos céus nas suas atividades terrenas aqui, é a exaltação, a adoração a Deus, louvor a Deus, também a exaltação a Cristo, também como Deus, segunda pessoa da Trindade. Então são marcas, são atividades que apontam para isso. Uma terceira atividade que se passa no céu e que também é reproduzida aqui pela Igreja do Senhor Jesus Cristo é a preservação da pureza e da santidade. O céu é um lugar santo, os irmãos já sabem disso, não precisamos explicar muito. No céu é um lugar santo. Apocalipse 22, 14 e 15 enfatiza a pureza perfeita dos habitantes dos céus. Ninguém entra no céu se não for santo. Hebreus 12, 14 vai dizer: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, para entrar no céu, para estar no céu, tem que ser santo, tem que ser purificado, tem que estar puro. E a razão de Cristo ter vindo morrer no nosso lugar foi para que nos tornasse puros. Por nós mesmos, nós jamais poderíamos alcançar esse grau, essa purificação, essa santificação. Mas o Senhor fez a obra por nós. Em nome de Cristo, pelos méritos de Cristo, pela purificação, através do sangue de Cristo em nossas vidas, nós podemos entrar nos céus. Nos céus só entra aquele que é santo. O céu é caracterizado pela santidade, pela pureza. Enquanto isso, aqui na terra, a igreja não é santa, plenamente santa, mas a igreja zela pela pureza. A igreja vai zelar, vai prezar pela santidade no seu meio.
Mateus 18, de 15 a 20, expõe ali um processo de disciplina pelo qual a igreja deve manter-se pura. Aquele processo de disciplina, aqueles passos ali de Mateus 18, visa purificar a igreja. O irmão caiu, está em pecado, o processo de disciplina ali visa trazer o irmão, corrigir o erro do irmão, levar o irmão ao arrependimento e purificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Então a disciplina tem esse papel aqui, purificar a igreja, zelar pela santidade, a santificação da igreja, pela pureza da igreja. Mas não vamos destacar aqui os pontos, né? Os passos que se deve tomar, porque o estudo não é sobre isso, mas quero destacar no versículo 18, Mateus 18 e 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, ligar e desligar eram expressões rabínicas que falavam do trato com a culpa. Estava relacionado à culpa da pessoa. Dizia que uma pessoa era culpada e essa pessoa que não se arrependia, ela estava ligada ao seu pecado. Pessoa culpada que não se arrepende, ela está ligada ao seu pecado. Não tem como dissociar. Você pecou, você está ligado à sua transgressão, ao seu pecado. Porém, se a pessoa se arrependeu genuinamente, verdadeiramente, arrependeu do pecado e deixou, então foi desligado do seu pecado. Ele se arrependeu, então ele foi desligado. Então, desfaz a conexão dessa pessoa com aquele pecado. Irmãos, aqui, Cristo sugere que, quando a igreja na terra segue esses procedimentos aqui, esses passos da disciplina aqui, ela está mediando aí o veredito do céu. Ela está simplesmente afirmando e reafirmando o que os céus já dizem, né? Que o céu já deixou, uma decisão que já está estabelecida do céu, já é da vontade de Deus. Quando a igreja exorta um membro, quando ao ponto de excomungar, uma vez que a pessoa não se arrepende, quando a igreja chega a excluir um membro da comunhão, daquele grupo, do grupo de crentes, o que essa igreja está fazendo, esse desligamento, só é uma confirmação de algo que já estava estabelecido nos céus. A igreja se adequa, seguindo os passos bíblicos, ao que já está estabelecido no céu. Se a igreja, seguindo esses passos aqui, seguindo os passos de Mateus 18, tomar as atitudes decorrentes aí da reação da pessoa de arrepender-se ou não, então que a igreja decidir, como igreja, Senhor Jesus Cristo, relacionada à pureza, à santificação, à santidade, está dito, está feito. Os céus carimbam, os céus vão assinar embaixo. Que for desligado aqui, que for ligado aqui em relação à culpa, em relação a pecado e culpa, então os céus vai carimbar, irão carimbar. Quando a igreja toma essas medidas aqui, está somente declarando o que o céu já disse a respeito. Então, irmãos, no céu, o céu é marcado por santidade, por santificação, por pureza. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela zela por essa pureza. Nós iremos falhar, muitas vezes, nas nossas avaliações, iremos falhar, somos humanos, mas o objetivo geral da igreja, seguindo a orientação bíblica, é santificação, é pureza dos seus membros. Nós zelamos uns pelos outros para que continuemos puros, continuemos santos mesmo e cresçamos em santificação, em pureza. E isso é uma marca do céu que também é reproduzido, que é visto e percebido como uma preocupação da igreja, e somente a igreja, mesmo que numa medida menor, numa escala bem menor do que no céu, mas somente a igreja aqui neste mundo. É a instituição que preza pela pureza, que cuida de seus membros, visando a santificação, a purificação da igreja. Então essa é a terceira atividade que traz essa relação do céu com a igreja do Senhor Jesus Cristo. A última atividade do céu que ocorre também na igreja é a comunhão dos santos. Nossa comunhão terrena aqui na igreja, nossa comunhão aqui é uma antecipação da comunhão perfeita que nós desfrutaremos no céu. A igreja, então, é uma expressão terrena do céu. A comunhão perfeita que existirá no céu, ela é, em certo aspecto aqui, representada aqui pela igreja, desenvolvida pela igreja na terra. Em certo ponto mesmo,
A igreja diz a comunhão que nós temos uns com os outros. A comunhão que nós temos diariamente uns com os outros, como servos do Senhor Jesus Cristo, é um prenúncio do que nós teremos perfeitamente no céu. Aqui nós ainda temos dificuldades por causa do pecado, mas um dia nós teremos uma comunhão plena no céu. Irmãos, esses pontos aqui que relacionam a igreja, essa instituição que é projeto de Deus, com os céus, já traz consigo uma carga muito pesada e forte de evidências de que a igreja é especial, de que nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, devemos nos entusiasmar, amar de fato a igreja do Senhor Jesus Cristo e ser fiéis ao que o Senhor Deus estabeleceu na sua própria palavra no que diz respeito à igreja. Nós devemos olhar para a igreja e procurar viver como igreja baseado no padrão de Deus, no padrão do próprio arquiteto da igreja, daquele que criou a igreja, que arquitetou, que projetou e que fez, criou e que desenvolve a igreja, que é o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, o padrão de igreja, irmãos, é o padrão bíblico. E as evidências que apontam para essa relação da igreja com os céus, com a realidade celeste, é algo que deve nos entusiasmar, algo que deve nos trazer à mente sempre o privilégio que nós temos de pertencer a esse corpo, a esse grupo de pessoas redimidas, que tem uma importância tão grande. Irmãos, a igreja é o bem maior que existe aqui nesse mundo. O maior preço que pode ser pago por alguma coisa nesse mundo foi pago pela igreja. A igreja foi comprada não com prata, ouro, coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. O preço mais alto que foi pago foi pela igreja. O Senhor Jesus Cristo comprou a igreja. A igreja foi escolhida antes da eternidade, antes da fundação do mundo. Então, tem uma importância grande no plano eterno de Deus para a salvação. E nós, irmãos, que pertencemos a essa igreja, devemos dar essa devida importância à igreja. Muitas vezes, como crentes, nós falhamos. Nós estamos aqui, muitas vezes, entediados, muitas vezes forçados. Irmãos, isso é resultado de uma falta de entendimento do que diz respeito à igreja, da realidade do que a igreja é. Quando entendemos perfeitamente, de modo razoável, o que é a igreja e o que ela representa, irmãos, isso deveria trazer em nós um coração cheio de alegria, de entusiasmo e de amor pela igreja. Irmãos, atualmente, muito se tem dito, e eu já toquei nesses assuntos aqui, sobre como a igreja deve se comportar neste mundo atual. Como a igreja deve ser amigável com os de fora. Como a igreja deve se adequar ao gosto, ao sabor das pessoas de fora. Especialistas em crescimento de igreja vão orientar os líderes das igrejas que mudem as suas programações, que se adequem ao gosto das pessoas de fora, para que quando elas chegarem à igreja, elas se sintam à vontade, se sintam agradáveis, se sintam agradadas, se sintam em casa. Irmãos, quando o descrente ou aquele que não pertence à realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, quando ele faz uma visita à igreja do Senhor Jesus Cristo e ele sai afirmando isso, não, gostei muito, muito agradável, é como se eu estivesse em casa mesmo, tem alguma coisa errada. Irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo é única aqui no mundo. A pessoa que vem visitar a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que sair chocada, ela tem que sair, rapaz, nunca vi algo parecido neste mundo. Porque não tem paralelo, a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem paralelos nesse mundo e nem deve se adequar a filosofias mundanas, às coisas do mundo. A pessoa que vier nos visitar aqui, como descrente, como pessoas que não fazem parte da igreja, eles devem sair chocados, maravilhados, mas do modo como a igreja serve ao Senhor. Pela realidade diferenciada da igreja neste mundo caído, neste mundo perverso. Os servos de Deus devem desenvolver as práticas que correspondem à igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser fiéis à palavra do Senhor, à verdade do Senhor. 1 Timóteo 3,15 vai dizer que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Mais do que qualquer outra instituição nesse mundo, a igreja deve se sustentar mesmo, deve defender essa verdade. E deve levantar essa verdade. E com essa verdade combater todas as filosofias, todas as ideologias de Satanás aqui nesse mundo. Nós, como crentes, como servos do Senhor, como pertencentes à igreja que detém a verdade, que vive a verdade, que proclama essa verdade, devemos ir contra esse sistema mundano, contra toda ideologia, contra todo sofisma,
toda filosofia que provém de Satanás e do sistema mundano, nós devemos combater, ser firmes em combater essas ideologias. Por quê? Porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo é diferenciada. Porque os membros da Igreja de Cristo são diferenciados. Porque já conhecem a verdade, já entendem a realidade da Igreja. E longe, irmãos, de nós, como crentes, queremos adequar a Igreja ao mundo, se nós fazemos isso, nós estamos completamente desfigurando o que é a Igreja. A Igreja é única. A Igreja é a expressão do céu aqui na terra. Em parte, é a expressão, a relação mais próxima do que há no céu, aqui na terra, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há outra instituição que represente o céu como a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui atividades que são desenvolvidas no céu e que nós, como igreja, desenvolvemos aqui. Então, irmãos, tudo isso que nós vimos hoje e tantas outras informações que já recebemos da Igreja do Senhor deve gerar em nós entusiasmo, irmãos. Um amor pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, um fervor mesmo de servir ao Senhor Jesus Cristo na Igreja dele, de nos adequarmos à vontade dele, é o padrão dele. Porque a Igreja, meus irmãos, é a expressão dos céus. A Igreja, em certa medida, expressa as atividades celestes aqui neste mundo. E um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor. A Igreja do Senhor Jesus Cristo foi comprada pelo sangue de Cristo e foi constituída herdeira de Cristo, co-herdeira com Cristo. Então nós temos privilégios neste mundo e bem maiores no mundo vindouro, na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a Igreja não é uma simples instituição aqui neste mundo. A Igreja tem a sua representação forte aqui nesse mundo, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, e na sua prática aqui neste mundo ainda. Então, ela, na sua prática, nas suas atividades, ela está conectada com as práticas e as atividades do céu. E nós devemos nos assemelhar cada dia mais, na nossa prática diária, com a realidade celeste. Nós devemos caminhar aqui neste mundo olhando além da nossa visão, além das coisas, das expectativas desse mundo. Nós devemos caminhar olhando para as coisas lá do alto onde Cristo vive. A nossa pátria não é aqui, mas é os céus. Então já devemos viver aqui a moda dos céus. Devemos viver aqui no sistema dos céus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo vive dessa maneira. Vivendo aqui neste mundo, mas como peregrinos, como embaixadores do Senhor Jesus Cristo, embaixadores dos céus. Nós somos cidadãos celestes, vivendo neste mundo terreno. A nossa prática deve ser a prática celeste, prática, uma realidade do céu aqui neste mundo. E por isso que a Igreja é diferenciada, é única. E por isso que nós devemos encarar a Igreja da maneira, da importância que ela tem. Dar à Igreja a importância devida a ela. E, irmãos, cada um de nós devemos nos empolgar com essa realidade. Nos empolgar com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não estarmos entediados, não ficarmos sem nos envolvermos na obra, pelas beiradas, sem só vir para os cultos, só assistir, sem se envolver de fato, sem de fato pertencer a essa igreja, trabalhar para essa igreja, servir ao Senhor fielmente. É um privilégio, irmão. Então vamos, na medida que nós caminhamos com o Senhor, vamos aprimorar nossa caminhada com Ele, vamos nos aproximar mais dEle. Vamos viver a vida cristã aqui como servos do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E vamos valorizar essa instituição, a igreja do Senhor Jesus Cristo, do modo correto. Vamos trazer o valor da igreja, que a igreja tem, para a nossa vida. Vamos demonstrar isso na nossa prática, com entusiasmo, com o prazer de servir ao Senhor aqui neste mundo, com o prazer da comunhão, com o prazer da adoração ao Senhor, da exaltação a Cristo, prazer da pureza, da santificação. Então vamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, ser marcados, irmãos, e essa deve ser a nossa marca, porque somos igreja do Senhor Jesus Cristo, com essa relação estreita com os céus, com a realidade celeste. O Senhor nos dê sabedoria, nos dê vigor, nos dê coragem para vivermos essa realidade e usufruirmos, desfrutarmos das bênçãos decorrentes dessa vida de fidelidade ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, meu Deus, por essa verdade tão preciosa para nós, e mais preciosa ainda porque fazemos parte dela. Nos ensine, meu Deus, a valorizar a igreja como o Senhor valoriza. O Senhor valorizou tanto que derramou o seu próprio sangue, pagou o preço mais caro por causa da igreja. Irmão, Senhor, que possamos
eu, meus irmãos, todos nós, possamos atribuir à igreja o mesmo valor e nos envolvermos, servirmos com alegria ao Senhor por meio da tua igreja. Possamos amar a igreja, nos empolgar, nos entusiasmar com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, sobretudo, meu Deus, viver a verdade que a igreja deve proclamar, que a igreja deve sustentar, e abandonar toda e qualquer filosofia e ideologia que não esteja de acordo com o padrão da tua igreja. Que nós não sejamos tentados a, na nossa prática como igreja, tentar agradar os de fora. Mas nossa única condição é agradar o Senhor e chamar os que estão de fora ao arrependimento, por meio da verdade e da tua palavra. Nos ensine a viver assim para a honra e glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos. Vamos para os avisos, antes de termos nosso tempo de oração. Os irmãos estão lembrados já da sexta do irmão Nalito, missionário Nalito. Nós temos até o dia 20 para trazer nossa contribuição para a cesta básica do missionário. Então, irmão, fique atento aí. Pode vir aqui no prédio da igreja, colocar ali no local lá adequado para a cesta do missionário. Vamos orar pelo ministério dele, Carrasco, e vamos contribuir também com a cesta básica para o irmão Nalito. Vamos lembrar também do café missionário, dia 17 de julho, lá em Parazinho, município de Granja. Senhor Deus, se o Senhor nos permitir, realizaremos esse café presencialmente. Se não, pensaremos em outros meios, mas já fique orando. Ore por aquele município carente do Senhor. Ore pelo trabalho que os irmãos têm desenvolvido ali, em Parazinho. Então, oremos por esse ministério ali e oremos, sobretudo, pelo projeto Lutando Juntos. Esse café missionário está marcado para o dia 17, lá em Parazinho, 17 de julho. Então, irmão, já fique se programando para participar desse café missionário no dia 17 de julho, em Parazinho. Sábado, o irmão Márcio anunciou já no grupo dos homens que haverá um mutirão lá no Parazinho. Os irmãos de Joca e de Parazinho estão construindo o prédio da igreja lá em Parazinho. Então, os irmãos que têm disposição e tempo para ir, o irmão Márcio está indo no carro dele, tem 3 vagas. Então, você pode procurar o irmão Márcio para podendo participar desse mutirão. Vamos continuar orando pelo nosso país, pelas nossas autoridades, por essa situação toda. Vamos orar que Deus nos permita o mais rápido possível tornar as atividades presencialmente aqui, todos juntos, em comunhão. Há um decreto aí para o dia 22 de retorno parcial, mas pelo que eu vi já foi prorrogado uma semana. Então, no caso, será mais para o fim do mês. Mas vamos orar também por esse retorno. Que Deus nos dê sabedoria para vivermos como servos dele, sujeitos às autoridades estabelecidas por ele, mas também atentos para que quando essas autoridades extrapolarem o limite que Deus estabeleceu, nós estejamos prontos para nos demonstrar nossa fidelidade ao Senhor. Vamos agora passar para o nosso tempo de oração. Os irmãos já colocaram no grupo do WhatsApp lá as suas petições, agradecimentos. Então, os irmãos têm esse tempo agora, no final, depois aqui da programação, para orar em suas casas, uns pelos outros, pelos pedidos lá feitos e pela obra de Deus, de modo geral, e pelas bênçãos que os irmãos têm recebido também. Então, vou orar aqui, depois da oração, os irmãos estão livres para orarem em suas casas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela Tua graça na nossa vida, pelas bênçãos diárias que recebemos do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, meu Deus, que nos trouxe a realidade que nós somos. Nos fez entender que somos pecadores, miseráveis, perdidos. E o Senhor nos alcançou pela Tua graça, misericórdia e amor, no sacrifício perfeito de Cristo. Meu Deus, nos ensine cada dia mais a viver reconhecendo essas verdades preciosas para nós. Sobretudo como igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos viver o ideal da igreja do Senhor Jesus Cristo, tendo por referência a Tua palavra, vivendo o Teu padrão perfeito, para que assim o Senhor seja glorificado. Peço e te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, irmão.